Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, ouvi-o com toda a atenção e ocorrem-me para já 3 notas prévias. A primeira para dizer que, bem-vindo ao clube, finalmente o PSD, nesta legislatura, acordou para os problemas da saúde. O segundo é verdade, o segundo é que eu tenho que registrar o desplante, porque face àquilo que o Governo anterior fez em matéria de saúde, vir agora dizer o que diz é de facto preciso ter muito desplante. E depois, o terceiro, é que ver o Sr. Deputado tão zangado e num tom tão agressivo com o PS, eu estou a imaginar como é que decorrem as negociações ou os arranjinhos para a nova lei de bases da saúde. Mas, Sr. Deputado, é verdade que as coisas não estão bem. O acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses continua com graves problemas, o que nos leva, aliás, até a dizer que o estado da saúde é pouco recomendável. Mas sobre esta matéria, Sr. Deputado, eu acho que também é de inteira justiça referir que os problemas da saúde não são problemas novos, não são problemas de agora. O PSD é que só nesta legislatura despertou para eles. Os problemas da saúde já vêm de trás, porque de facto o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde conheceu ao longo de décadas por vários governos, fossem do PS, do PSD ou mais recentemente do PSD e do CDS, tem certamente um peso significativo na situação atual da saúde e muito particularmente a passagem do governo anterior, do governo PSD-CDS, porque, como sabemos, foram 4 anos de orientações claramente indisfarçáveis e até, eu diria, inseparáveis de uma linha ideológica que colocou em causa o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde e que teve, aliás, repercussões não só a curto, mas também a médio e a longo prazo, como, aliás, estamos a ver. Levou, por exemplo, a uma carência generalizada e evidente de meios humanos no Serviço Nacional de Saúde, nas unidades hospitalares e nas unidades de cuidados primários de saúde. E o Sr. Deputado fez referência às palavras do Sr. Ministro das Finanças. Eu também vou utilizar o Sr. Ministro das Finanças para dizer que eu concordo com o Sr. Ministro das Finanças quando ele diz que as coisas hoje estão melhores do que estavam com o Governo anterior. Mas isso também não era difícil, porque face ao estado em que os senhores deixaram o Serviço Nacional de Saúde, qualquer coisinha seria melhor do que o Governo anterior fez em matéria de saúde e, portanto, a comparação não pode ser feita entre este Governo e o Governo anterior, porque isso é incomparável. A comparação tem de ser feita entre aquilo que o Governo está a fazer e aquilo que os portugueses têm direito. E eu vou dizer porque é que a comparação não pode ser feita com a atitude do Governo anterior. Porque o anterior Governo, o Governo PSD-CDS, da saúde tinha apenas uma mesquinha noção contabilística, incapaz de ver num doente algo mais do que uma fonte de despesa e desperdício. Um Governo que apenas possuía uma curta e reles visão empresarial, porque se mostrou incapaz de ver num hospital mais do que um livro de deve e haver. E por isso a comparação tem de ser feita com aquilo a que os portugueses têm direito. E o Sr. Deputado não referiu, e eu sinto-me na obrigação de eu recordar, aquilo que o Governo anterior fez. Encerramento de serviços de saúde por todo o país, a redução de camas de profissionais de saúde, a acentuada degradação dos direitos e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, que tem vindo de trás, a verdade, atingiu todos os limites com o Governo anterior. E eu recordo, para que fique registado, porque é importante dizê-lo, pela mão do Governo PSD-CDS, a saúde perdeu mais de 7 mil profissionais. Nós podemos dizer que o Governo atual está a contratar pouco, mas temos também que dizer que o Governo anterior despediu 7 mil profissionais. E por isso, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a pergunta que lhe deixo é muito objetiva e exige também uma resposta objetiva. Na perspectiva do Sr. Deputado, a passagem do Governo anterior contribuiu ou não para a atual situação do estado da saúde? Ao nível da falta de recursos humanos, tendo presente que o Governo anterior passou 4 anos a despedir profissionais de saúde, ao nível do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, já que o Governo anterior passou 4 anos a encerrar serviços por todo o país, tinha até um Ministro da Saúde que dizia que encerrava serviços para melhorar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Eu, uma altura, até lhe recomendei que colocasse uma placa nos serviços que estavam encerrados, que era para melhorar os serviços de saúde, e também ao nível da situação dos profissionais de saúde, porque o Governo anterior também passou 4 anos a cortar direitos aos profissionais de saúde, e por isso lhe pergunto, com toda a objetividade, na sua perspectiva, a passagem do Governo pelos destinos do país do anterior Governo PSD-CDS contribuiu ou não para o estado atual da saúde? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Dava agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar